assentar, queridos. O Senhor está aqui e Ele quer falar conosco. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Ruth. Sabe aonde fica Ruth? Hoje você vai descobrir onde fica Ruth. Coisas grandes e ocultas, meus irmãos, elas não estão no Google. Elas estão em Deus. E você vai encontrar coisas grandiosas através da palavra do Evangelho. À medida que você se dispõe a ler. À medida que você se dispõe a ouvir. E a minha oração nessa noite é para que nenhuma seta, nada venha tirar a sua atenção do que o Senhor quer falar com você e comigo. Amém? Vira para a pessoa que está do seu lado aí e fala bem olhando no olho dela. Não para na frustração. Não para. Aí agora tem a parte B. Permaneça e tenha paciência. Pensa que é fácil assim? Não é. O processo não é fácil. Mas o Senhor Jesus, Ele veio para mostrar que é possível. Não é? Vamos abrir ali em Ruth, capítulo 1. Eu vou utilizar a minha versão aqui, que hoje eu estou com a minha Bíblia, ao meio da edição contemporânea, tá? Não sei se vocês conseguem alterar aí, que foi o momento em que Deus entregou a palavra, eu estava com essa, eu vim com ela. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos ler? Verso 1 diz assim: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu para habitar no país de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamavam-se este homem Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom. Efrautes, de Belém de Judá, foram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela só com os seus 2 filhos. Vejam bem, aqui é o primeiro cenário de Noemi a partir da morte do seu marido, ficando com ela apenas 2 filhos. E esses filhos se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o da outra era Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que moravam ali, o que aconteceu, gente? Morreram também Malom e Quiliom. Ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Veja aqui a consequência, depois de 10 anos, de um segundo cenário de perda e morte. Então levantou-se Noemi com as suas noras para partir do país de Moabe, porque ouviu que o Senhor tinha ajudado o seu povo dando-lhe alimento. Pelo que saiu do lugar onde estava e as suas 2 noras com ela, indo elas caminhando. Presta bem atenção aqui. O Senhor revela o caráter das pessoas que estão conosco no caminho. É no ordinário, do dia a dia, que o Senhor se revela a nós através de pessoas. Porque assim como eu, como você, a gente escuta de tudo hoje em dia no mundo.
inclusive da palavra do Senhor. Só que quem escolhe fazer a vontade do Senhor se cumprir, é uma geração que hoje em dia está em falta. E eu vou te mostrar. Paramos no verso. Quem me ajuda? Indo elas no caminho, para voltarem à terra de Judá. Disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada uma para a casa da sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como vós o fizeste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de outro marido. Então ela as beijou, se levantaram a voz e... Gente, o meu sonho na minha vida é ser uma sogra igual Noemi. As duas noras levantaram a voz, porque mulher é assim, gente, quando não quer mostrar que está chorando assim. Mas quando ela se desespera, ela não está nem aí com quem está do lado dela. Ela abre o berreiro mesmo, pode ser a pessoa mais chique do mundo do lado, ela vai saber que aquela pessoa está desesperada e está chorando. E, gente, essas duas mulheres estavam chorando porque a sua sogra estava pedindo para que elas não vivessem mais com ela. Noemi, porém, disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre mais filhos para que vos sejam por maridos? Porque era a cultura. Se o marido ali, no caso a família, tivesse mais filhos, o que tivesse morrido, amém, glória a Deus. Tem mais filho? Oferece para a viúva. Só que ela estava falando para as meninas: eu não tenho mais, não estou gerando, não tenho mais filhos. Eu não posso mais ajudar vocês. Voltai, minhas filhas, ide. Embora eu sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse, tenho esperança. Ou ainda que essa noite tivesse marido e ainda tivesse filhos. Esperareis até que tornassem grandes? Permanecereis sem se casar por causa deles? Não, minhas filhas. Mais amargo me é a mim do que a vós mesmas. Porque a mão do Senhor se desgarrou contra mim. Pelo que levantaram a voz, tornaram o quê? A chorar. Lembram-se, elas estão no caminho. Elas estão voltando para uma terra. Então, órfão se despediu da sogra com a mesma ação que Judas. E eu vou falar sobre essa ação com você hoje. Talvez você nunca ouviu falar sobre essa ação aqui de órfão. Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre deslealdade. Mas Ruth se apegou a ela. No caminho são revelados os caráteres. São revelados as verdadeiras intenções. No caminho é revelado de verdade o que você pensa a respeito da outra pessoa. E o tempo revela isso. Não é imediatamente. Conheci uma pessoa agora, já conheço ela perfeitamente. Não. O tempo me traz isso. A intimidade me traz isso. Disse Noemi: a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta também com ela. Só que Ruth
tinha um coração nobre. Ruth, ela não estava vendo o cenário da vida dela naquele momento. Ela estava já pensando nos riscos que ela poderia ter na tomada de decisão dela de permanecer. E tudo que existia nela, em seu pensamento e em suas emoções, em toda a sua vivência de dia a dia ordinário, igual mesmo você, fez com que ela decidisse a permanecer. Hoje, quando nós chegamos aqui, nesse ambiente, quando o pastor Marcos, ele abriu o culto, qual foi a palavra que foi falada aqui? Falava sobre permanecer. As frustrações, os cenários, eles sempre vão aparecer para a gente, para nos ensinar algo. E um deles, para começo de conversa, vai ser até onde você suporta. Até onde a sua fidelidade ela continua convicta e real. Para com as pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que convivem com você. Nessa quinta-feira eu fiz uma pergunta para as mulheres que estavam aqui. E eu quero fazer essa pergunta para você. Você é o tipo de amigo, de irmão, camarada, que você gostaria de ter na sua relação de amigos? Você gostaria de ter um amigo igual você? Porque a gente é maravilhoso em olhar para o outro e verificar se ele é bom amigo ou não. Se ele é bom de ter relacionamento ou não. Mas e analisar a nós mesmos para saber se nós somos pessoas que fazemos o bem para quem está ao nosso lado? Quer conhecer um amigo bom? O mundo diz, vê quem está chorando com você. Só que o evangelho, ele nos mostra, quer conhecer um amigo? Vê se ele está sorrindo com o seu sucesso. Vê se ele está alegre com o seu desempenho da sua empresa, dos seus negócios, lá na sua faculdade, no seu emprego, na faculdade, não sei. Eu não sei aonde você está. Mas hoje em dia é raro as pessoas olharem para uma pessoa bem-sucedida e verdadeiramente sorrir, se alegrar, festejar. Eu ainda dei alguns exemplos para as mulheres, né? Só que esse exemplo eu vou trazer para cá porque faz parte também do cotidiano dos homens. Porque dentro de uma casa, quando vai haver reforma, os homens participam. Amém ou não amém, gente? Amém, Jesus? Aleluia? Se não participa, eu vou orar agora para participar. Jesus. Aí o que acontece? A gente faz a reforma em casa. Muda a parede, muda móveis. Aí a gente vai convidar quem a gente acha que é nosso amigo. E aconteceu alguma coisa e alguém te presenteou com um lindo jogo de pratos novos, com xícaras, e você vai preparar a mesa para esse amigo. E aí esse amigo chega dentro da sua casa. Aí ele, poxa. Glória a Deus, aleluia. Vamos sentar para comer. Oxa, até prato novo. Glória a Deus. Só que assim, gente, ele tá falando que tá bonito, que tá maravilhoso, que bom tá ali. Só que lá no fundo não tem nada de autêntico. Tem uma pessoa invejosa, tem uma pessoa querendo o que é teu, querendo saber como você conseguiu ter, por que você tem e ele não. Vamos voltar na leitura. Qual versículo eu parei? Me ajuda aí.
Ah, mas aí, Ruth, esse trecho aqui, eu não sei se vocês conhecem essa canção, mas virou-se até uma canção muito famosa. Ruth, porém, respondeu: não insistas para que te deixe a me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei. E onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Por que ela falou isso para ela? Porque Ruth era moabita. Ela não professava da mesma religião que Noemi. O povo moabita era um povo depravado. Só que Ruth, ela se destacava em meio à multidão. Pode-se ver, inclusive, com essa ação. Versículo 17 diz assim: onde quer que morreres, morrerei. Eu ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, as duas mulheres seguiram viagem até que chegaram a Belém, casa do pão. Ali tinha alimento, ali tinha provisão. Jesus já estava esperando as duas. Elas mal imaginavam o que ia acontecer, principalmente Ruth. Ah, Jesus, Ele é ótimo em mudar cenários. Eu amo isso. Tem gente que gosta de novelas. Eu gosto de Bíblia. Porque muda-se todos os cenários assim, ó. E Deus é maravilhoso em fazer isso. Verso 20. Respondia-lhes ela: não chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Querido, no processo, não é proibido você ficar triste. No processo, não é proibido você se sentir desmotivado. No processo, não é permitido você desistir. Você pode continuar mesmo não estando feliz. Mas você tem uma consciência do que é necessário fazer. Vocês entendem a diferença? O Senhor, Ele vai tratando da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso espírito, da nossa alma, no ordinário, no tempo dEle. E a gente aqui é ansioso para querer tudo na nossa hora, do nosso jeito, da nossa maneira. 21. Cheia, parti. Porém, vazia o Senhor me fez voltar. Por quê? Porque Noemi estava voltando para a sua cidade natal. E estava trazendo uma moabita junto com ela. Elas corriam riscos, gente, porque eram duas viúvas. E uma delas já carregavam consigo um rótulo de ser moabita. Então era aquela situação assim de mulher fácil. Os homens de má intenção já sabiam que alguém de fora, moabita, estava chegando na cidade. Ruth, ela sabia de todos esses riscos. Mas mesmo assim ela decidiu seguir com Noemi. Noemi era jovem? Não. Noemi já era velha. E como essas duas iriam viver se não tinha nenhum homem para ajudar? E não havia nenhum parentesco na cidade onde Noemi estava voltando para que houvesse um auxílio.
é aí que está. Eu vou pedir para que você corra até o versículo 6 do capítulo 2. Aqui tem uma característica que é uma chave na nossa vida. Presta bem atenção. Diz assim: respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que voltou com Noemi do país de Moabe. Disse-me ela, o servo de Boaz, falando dela para Boaz: deixa-me colher e ajuntar espigas por entre os molhos após os ceifeiros. Ela chegou aqui no início da manhã e está em pé até agora, a não ser por um pequeno descanso no abrigo. Eu vou falar um pouquinho sobre a cultura naquela época. Naquela época, era-se permitido aos pobres, às viúvas, aos necessitados. Quando os ceifeiros chegavam ali para colher as espigas, o que caísse no chão, os pobres, as viúvas, os necessitados, podiam pegar dentro de toda a plantação o que caía no chão. E Ruth era mais jovem que Noemi. E partiu dela a provisão para as duas. E ela ficava o dia inteiro pegando das espigas que caíam no chão e fazendo daquilo uma fonte de alimento para elas se alimentarem. Aí agora eu quero trazer para vocês um ensinamento. Se você não sabe servir, se você não quer servir, você nunca vai ser servido. Enquanto você não aprender a se dedicar pensando no outro e não mais apenas no seu umbigo, você vai continuar vivendo de rotas que vão te trazer no mesmo lugar, para o mesmo ensinamento, até que você entenda que Deus escolheu ser amado no outro. Deus escolheu ser amado no outro. Você pode vir aqui na igreja, pode cantar ao único que é digno, te amo, Cordeiro Santo de Deus. Só que Ele nos ensina através da sua palavra que Ele deseja que nós o amemos na pessoa do próximo. Aí, eu trago à sua memória, se hoje você recebesse um aviso falando assim, você tem poucos dias de vida, o que você ia fazer? Você iria pegar as pessoas que você mais ama, se reunir, e o que você tem de mais importante, você iria falar para essas pessoas que você julga ser importante. E Jesus, um pouco antes dele ser crucificado, ele juntou os 12. E sabe o que ele fez? Ele pegou uma vasilha com água, um pano, e foi lavar os pés dos 12. Ele não separou 10. Ele não separou o que iria traí-lo. E também não separou o que iria negá-lo. Ele pegou os 12. Senta aqui. Eu vou ensinar algo para vocês. Ele se ajoelhou, pegou a água, pegou o pano e foi lavar os pés dos discípulos. Enquanto nós não entendermos que nós precisamos ter um coração idêntico ao do Cristo, que morreu por mim e por você,
nós não vamos ter de verdade um conhecimento real com o que é evangelho genuíno. A gente vai ser um religioso que anda com a Bíblia, hoje não mais, né? Porque hoje a maioria das pessoas tem o celular. Juntas, Noemi e Ruth enfrentaram algumas dificuldades. Mas Deus concedeu favor a Ruth, porque a história de Ruth, ela é revertida totalmente. Junto a Boaz. Essa pessoa que escutou o servo falando sobre uma ação dela ali, no ambiente de colheita. Um homem rico em Israel. Ele forneceu alimento para ambas e no fim, o que acontece, gente, na história? Eles se casam. Deus, ele muda a história de Ruth. Através desse casamento, Ruth, ela foi incluída na linhagem do próprio Cristo. Sabe por quê? As pessoas podem não estar vendo as suas ações. E na verdade, as boas, a gente nem precisa falar. Você já viu como é difícil? Como é difícil a gente deixar de falar algo que a gente faz para uma pessoa, ou uma ajuda, ou um sustento, ou a gente enche a boca para falar, não, fica tranquilo. Aquele lá, não, já fui lá. Já levei a cesta, fica tranquilo. Tem necessidade nenhuma. Na verdade, o Evangelho, ele nos ensina a não destacar dessa maneira as boas obras. Quem conhece a motivação do nosso coração e o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo é o próprio Cristo. Quando somos fiéis às pessoas que estão à nossa volta, não apenas abençoamos aquela vida, mas o Senhor nos recompensa com fidelidade e justifica a nossa vida. Em meio às necessidades que a gente tem do dia a dia. É aquela coisa, enquanto eu estou pensando de verdade no bem do outro, existe um Deus que está vendo tudo. E Ele vai fazer por mim. Eu não preciso ficar preocupada em fazer para mim. Porque Ele escolheu ser amado em pessoas. Quando eu entendo a ação do Evangelho, eu passo a não mais aquecer bancos. Eu passo a não me preocupar mais com picuinhas que acontecem dentro de igreja. Tudo me entristece, tudo me abala. Uma hora eu estou na igreja B, outra hora eu estou na igreja C. Só que fazer a diferença onde existe conflito, isso é para poucos. Porque poucos dobram os seus joelhos e vão orar em prol ao outro. Ou vai ser agente de pacificação e não de aumentar o fogo. O fogo estranho. Certifique-se de que você é uma pessoa fiel. E não uma pessoa que está no barco apenas quando tudo o beneficia. E pula dele quando algo não muito bom acontece. Porque foi isso que aconteceu. Noemi perdeu tudo, mas Ruth continuou. Só que órfã, o quê? Aí você me pergunta, pastora, e quando o cenário de um relacionamento acontece uma traição, acontece uma decepção, uma frustração e qualquer outra coisa mais? Aí eu te respondo, não importa quantas vezes alguém te decepcionou, te frustrou, te magoou, te afetou, fez alguma coisa que te prejudicou. O que importa é sobre a sua reação sobre o que as pessoas fazem com você. O que a pessoa fez para você é uma coisa. Agora, a sua postura, mediante ao que essa pessoa fez com você, vai te mostrar se você é igual a ela
ou se você é um pacificador, um filho do Senhor Jesus. Uma pessoa autêntica, uma pessoa verdadeira, que não se baseia nas ações alheias para a tomada de decisão. Você tem uma bússola, você tem um ensinamento. Ou eu sou discípulo de Cristo, ou não. O que Jesus faria naquela situação? Iria se frustrar, iria parar, iria deixar de realizar, porque alguém te frustrou, alguém te traiu, alguém te feriu, mentiu, te usou. Não pare na frustração. Não pare. O Evangelho nos chama para ser autênticos. Ah, pastora, mas então não tem direito de ficar triste. Você tem todo o direito de ficar triste. Chora a sua mágoa, mas no outro dia levante e enxuga a sua lágrima. E acredite na palavra que o Senhor tem a seu respeito. E não o que os outros falam de você. Só que para eu conhecer sobre mim, sobre a minha missão, sobre o que Deus desenhou a meu respeito, primeiro eu preciso conhecer o Cristo. Se eu não o conheço, dificilmente eu vou saber o que eu vou fazer da minha vida. Nunca poderemos ser autênticos, a não ser que enxerguemos os motivos, presta bem atenção, por trás do que eu e você fazemos. E isso só o secreto, só você e Deus vai revelar. Porque tem coisa, gente, que passa na nossa cabeça, que nós mesmos não temos coragem de falar para uma outra pessoa. Eu estou mentindo aqui? Eu estou falando? Quais são as motivações que te levam a fazer o bem e o mal para uma pessoa? Você pode mentir para mim. Você pode querer me enganar. Você pode querer faltar com alguma verdade sobre você para mim. Mas para Deus, pode ficar despreocupado. E nem se esforça, porque senão você vai gastar seu tempo, que é importante para você, né? Então não se esforce para isso, querido. Ser autêntico significa ser genuíno. Ser genuíno, você já viu uma criança brigar com uma outra criança? Passa 10 minutinhos depois, já estão se abraçando, gente. Já estão se abraçando, já estão beijando, já está tudo bem. Pega aí a bola, pega aí o lápis. Mas a gente, depois que fica adulto, em vez de ter consciência de ações, a gente passa a dificultar tudo. A gente dificulta relacionamento de pai com filho. A gente dificulta relacionamento de filho com pai. A gente dificulta relacionamento de mãe com pai. Queridos, a gente já é grande. Tem pessoas aqui de evangelhos já, 10, 15 anos, sei lá, mais até. Tem gente que a gente pergunta, e aí, quanto tempo que você conhece Jesus? Ah, eu conheço Jesus desde a barriga da minha mãe. Só que aí você vai sentar para conversar, você vai ouvir sobre ações, você fala assim, opa, peraí, será que a gente lê a mesma Bíblia? Porque não é possível. Ser genuíno, falar sobre isso, é entender o coração de uma criança quando alguma desavença acontece. É a gente buscar ter um coração de criança mesmo, para algumas coisas. E procurar a consciência, a maturidade para outras. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso representa para nós adultos? Equilíbrio, domínio próprio, o fruto do Espírito Santo. Ser autêntico é ser leal. É não fingir, é ser de verdade. As pessoas autênticas têm um coração puro.
Elas não estão preocupadas em vencer quem a frustrou, quem a magoou. Ela vai olhar ainda com um coração de amor. Aí você me pergunta, pastora, você está pedindo demais nessa noite para mim. Para mim já deu. Mas é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Ensina para mim e ensina para você. Independente do cenário que a gente está. Não se comporta de maneira com algumas pessoas e de outra maneira com outras, porque com esse daqui eu vou conseguir uma coisa e com esse daqui eu não vou conseguir nada. Ah, então esse daqui eu trato de uma maneira e esse daqui eu trato de outra. Isso só acontece lá em Itajaí. Aqui em São Paulo todo mundo é autêntico. Né, Jesus? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Fidelidade e lealdade são coisas diferentes, por mais que as palavras sejam semelhantes. Fidelidade tem a ver com ação. Lealdade tem a ver com a intenção que motivou aquela ação. Agora, a autenticidade tem a ver com verdade. Tem a ver com sinceridade. Muitos confundem esses dois conceitos. A fidelidade e a lealdade, elas podem ser parecidas, mas a lealdade é por conduta, não por acordo ou contrato. A lealdade não exige acordos explícitos, contratos. Exemplo. Samuel, ele ungiu quem? Ele ungiu a cabeça de Davi. Mas a lealdade de Urias é que ungiu o coração de Davi. Tudo no seu ministério muda a partir do momento que ele vê a verdade de Urias indo para a guerra traído. Deixando a sua mulher. Ele amava aquela mulher. Ele sabia que alguma coisa de errado tinha acontecido, sim, ele sabia. Mas ele cumpre a ordem de Davi. Volta para o campo de batalha. E Davi não fez só isso. Davi lhe chamou o general e disse: Urias é para ir para frente da batalha. Mas como assim? Urias já tinha categoria de não estar mais ali. Como que coloca Urias na frente de batalha, Senhor? É uma ordem. Urias recebe a ordem. E ele se move como Davi ordenou. E como o general havia colocado para ele. Ele vai para a frente da batalha. E o que acontece com Urias? Existem alguns cenários em que o Senhor ele vai te testar para saber aonde está o seu coração, em fidelidade ou em lealdade. Você vai cumprir o contrato ou você vai fazer uma ação de acordo com a verdade do seu coração? Urias, ele não cumpriu um contrato. Ele foi leal ao seu rei. Mesmo ele o traindo. Essa palavra não é... A gente costuma dizer, né? Esse Deus não é gente não. Esse Deus não é gente não. Sim, podemos ser fiéis sem ser leais. E isso é o que mais a gente vê no dia a dia, nos relacionamentos que a gente tem. Pessoas que querem apenas cumprir o que está no contrato,
Mas dentro do seu coração e na sua mente, existe uma motivação completamente diferente. O que eu vou conseguir cumprindo a fidelidade desse contrato? Ela está pensando já em algo que ela vai usufruir. Algo que vai ser bom para ela. E não para o cenário que está acontecendo. E não em algo futuro que ela vai colher. Órfã foi fiel ao que foi negociado. E desleal aonde? Na conduta. Porque no caminho, na hora da necessidade, o que aconteceu? Ela deixou Noemi sozinha. E se Ruth não ficasse? Fiel por obrigação, mas desleal por intenção. Fiel tem compromisso. O leal, ele tem respeito. A infidelidade, ela fere o orgulho. Enquanto a deslealdade fere a dignidade. Lealdade é pessoal. E a fidelidade, ela é uma obrigação. Porque existe o quê? Um contrato. Lealdade é um hábito de quem tem caráter. Não queira esperar isso de uma pessoa que só é fiel. O leal enfrenta com ousadia e coragem os desafios. O que Ruth foi fazer? Ela ficou o dia inteiro trabalhando com o recolher ali as espigas no chão. Correndo risco. Mas ela fez com que as duas tivessem o pão na mesa. Enfim, é muito mais fácil ser fiel do que leal. Sempre. Sempre vai ser. Leal e lealdade são para poucos. Eu pergunto para você, quantos amigos você tem? Cabe nas duas mãos? Os amigos leais. Cabe? Pensei que cabia. A fidelidade obedece, mas a lealdade, presta bem atenção, grava isso na sua mente. Ela honra e respeita. Honra e respeita. Deus escolheu ser amado no próximo. Deus escolheu ser amado em pessoas. O mesmo sentimento que moveu Jesus, o Cristo. Se a mesa hoje está posta, foi porque alguém morreu no meu lugar e no seu lugar. Jesus viveu uma vida completamente dedicada ao próximo, a serviço do próximo, em função do próximo, para me servir e para te servir. Você já parou para pensar nisso? Eu quero te fazer uma pergunta. Você deseja conhecer Deus? Você deseja ver Deus? Entenda que Deus escolheu ser amado em pessoas. Entenda isso. Porque automaticamente na sua ação, você vai conhecer a Deus. Você vai ver a Deus. Quando a motivação do seu coração for real, genuína e verdadeira. Não para mostrar que você está fazendo. Não para mostrar que você é uma pessoa boa. Porque de verdade a pessoa boa nem tem essa intenção. Ela não precisa disso. Tem alguém com fome? Deus escolheu ser amado nela. Tem alguém que está passando sede? Tem alguém com sede? Deus escolheu ser amado nela.
mover injustiça em um cenário diz muito a seu respeito. Agir em um cenário de injustiça diz muito a seu respeito. A própria palavra nos ensina que a criação aguarda a manifestação dos filhos. Existem muitos filhos dormindo. Existem muitos filhos que estão acomodados nas suas cadeiras de tecidos importados. Queridos, a qualidade de vida, beleza, amo, assim como você. Mas a mornidão, não. A própria palavra nos ensina ser quente ou frio. Porque os mornos, o que vai acontecer? O próprio Senhor vai vomitar. Pelo amor de Deus, faça alguma coisa da sua vida. Se mova em favor ao próximo. Se mova em favor de alguém. Pare de passar pelo necessitado e achar que você não está sendo uma peça ali dentro do dia dele. Lembra do bom samaritano? Passou-se vários, né? Este é o modelo para que o amemos. Ame o teu próximo como o que é mesmo? Ei, você se ama? Você reconhece quem você é em Deus? Você reconhece que o Senhor, Ele te criou? Não foi na barriga da sua mãe. Te contaram isso? Mas deixa eu dizer, não é a verdade. O Senhor, Ele te criou desde a origem. Ele te criou lá no céu. Quando você chegou aqui no ventre da sua mãe, você já era um desenho todo projetado para um fim, para um propósito. Tem gente que está dormindo e o propósito está lá, ó. E o Senhor está esperando. E aí, filho, filha, a criação está aguardando a manifestação dos filhos. Eu estou contando contigo. Acorda, levanta, se mova, se mexa. A vida não é voltada apenas para o seu umbigo. O sentimento que houve em Cristo é esse o sentimento do nosso cristianismo. Deus, Ele escolheu ser amado no próximo. Talvez você veio para a igreja hoje pensando em resolver talvez uma situação difícil na sua mente e no seu coração. Mas hoje o Senhor, Ele pede licença e fala: vamos parar de pensar em você e vamos pensar no próximo. Vamos pensar no coletivo, vamos pensar no plural. Vamos pensar em respeitar as diferenças. Vamos pensar em perdoar coisas que a gente acha imperdoável. É o Senhor testando. É o Senhor colocando aí cenários improváveis aí na sua vida, para que você manifeste o evangelho genuíno que você procura tanto. Aonde está a igreja certa? Aonde está a igreja que está mais próxima da Bíblia? Hoje eu lhe apresento um evangelho genuíno. E lealdade mudou a minha mensagem aqui? O que aconteceu? Você vê, gente? Gente, vocês estão vendo o que acontece comigo? Eu venho achando que está lá.
Aí o marido já entrou, você vê? Eu falei, gente, o que é isso aqui? Lealdade que transforma. Amém, amor? A Bíblia diz que eu tenho que ser obediente. Vocês estão vendo? Deus, ele ensina até na hora da mensagem essas coisas aqui, vocês casados. Não é culto de casais, mas aqui, ó, fica a dica. Eu escuto uma risada, mas tudo bem. Pode rir, gente. Isso acontece em todas as boas famílias. Aleluia. Deixa eu voltar onde eu estava, que eu já até esqueci. Eu ia falar sobre o que estava escrito aqui. Ajuda aí. O que estava escrito lá? Era a ousadia da lealdade autêntica. Existe uma ousadia, uma coragem que precisa existir em nós para sermos a diferença no lugar onde o Senhor nos colocou. Porque sem força, sem coragem, sem ousadia, a gente vai continuar dormindo em mornidão. E o Senhor não quer isso para a gente. Ele veio nos ensinar um caminho. E se nós somos seguidores de Jesus, nós precisamos fazer as mesmas coisas que ele fazia. E a última coisa que ele fez foi o quê? Com os seus discípulos? Ele lavou os pés dos seus discípulos. Deus amou, Deus escolheu amar, Deus escolheu ser amado no próximo. Se coloque de pé no seu lugar. Hoje é um dia muito especial porque a mesa está posta. O pão, o suco, ele está acessível a você. Precisamos aprender a ser autênticos de verdade no ambiente que nós estamos. Perante pessoas, perante Deus, perante a esposo, esposa, filho, mãe. Hoje a deslealdade nessa geração é que nem mato, gente. A flor em meio ao jardim é a raridade. E o que é a flor? É a lealdade. Pai, mãe, ensine os seus filhos a serem leais e não fiéis. Faça eles serem a diferença onde eles estiverem. Com suas características, com seus dons, com seus talentos. Porque, nós precisamos aprender a viver com pessoas diferentes a nós. Em amor. Suportando uns aos outros. É isso que o Senhor nos ensina. Ah, Senhor. Encontre em nós, Senhor, uma morada para Ti. Afasta de nós, Senhor, os caminhos, Senhor, que não nos levam a Ti. Cria em nós um coração puro e um espírito inabalável. Fortaleça, Senhor, os pés cansados. Fortaleça, Senhor, as mãos cansadas. Traz o refrigério da alma, o bálsamo na mente. Alinha, Senhor, o propósito do céu na terra, Senhor, a respeito dos seus filhos nessa noite aqui. Não nos deixe, Senhor, nos perder. Não nos deixe nos perder. Ore ao Senhor. Busque a Ele